ouvi que diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção dos tolos. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Feche os seus olhos. Fala conosco, Pai. Tu já tens falado ao nosso coração. Tu já tens nos exortado nessa manhã. Mas nós pedimos que o Senhor ainda traga mais palavras rema, mais palavras de comando, mais palavras reveladas ao nosso coração. Senhor, nós não permitimos que a nossa mente entre em devaneio. Nós não permitimos que a nossa mente fique a vaguear por outros pensamentos. Não permitimos que a nossa mente, Deus, seja inundada por ansiedades, por incredulidade, por preocupações que poderão roubar a semente do nosso coração. Essa semente viva e incorruptível da Tua palavra. Fala o nosso coração, por isso trazemos cativo ao Senhor o nosso pensamento e declaramos nessa manhã que o Teu nome será glorificado na nossa vida, seja pela vida, seja pela morte. Somos sempre do Senhor, somos do Senhor, somos do Senhor, somos filhos de um Deus vivo e Tu estás aqui nesta manhã e oramos, porque queremos ouvir a Tua voz como Tuas ovelhas. Em nome de Jesus. Eu não sei se você tem o hábito de pensar sobre o seu fim, sobre a morte. Muitas pessoas, elas não querem, elas evitam pensar no inevitável. Por quê? Porque nós nos preparamos muito para a vida, mas nós não nos preparamos para o momento em que todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. E diante de Deus vamos prestar contas pela nossa vida. Vamos prestar contas da nossa caminhada aqui na terra. Diante do Senhor receberemos uma sentença: céu ou inferno. Não há além de dois caminhos, não há outro, não há um terceiro caminho. É céu ou inferno. Se você já leu a Bíblia, você nunca vai encontrar um estágio intermediário na Bíblia. Você nunca vai encontrar uma palavra como purgatório. Você nunca vai encontrar uma palavra que possa mostrar que as almas que morreram sem preparação para irem para o céu vão ficar vagando, penando no espaço, ou vão ficar no lugar chamado purgatório, purgando seus pecados, esperando que alguém acenda velas, pague missas, pague culto aos mortos, façam orações. A Bíblia não mostra isso. Jesus fala que só há dois caminhos, céu ou inferno. E nós muitas vezes achamos que tem ainda a chance de conversão depois da morte, mas não é verdade. Diga comigo, enquanto há vida, há esperança. Não há esperança mais depois da morte para quem morreu sem Cristo. E nós precisamos estar preparados para isso, para nos encontrarmos com o Senhor a qualquer momento. O profeta Oséias, ele falou: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu tive um pastor que sempre ele dizia: se amanhã de manhã eu acordar, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Ele. Nós não podemos evitar pensar no inevitável, porque se há uma verdade que nós já nascemos com ela, é que um dia nós vamos morrer. Nós vamos estar diante do juiz de toda a terra. Foi o presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, que disse: o homem fraco teme a morte, o desgraçado chama, o valente a procura, só o sensato
à espera. E o sábio Salomão aqui, esse homem, esse grande rei, que escreveu mais de 3.000 provérbios, que foi considerado o homem mais sábio sobre a terra, ele termina a sua vida dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é passageiro. E aqui está Salomão dizendo que é melhor irmos à casa onde há morte, onde há luto, do que irmos à casa onde há o nascimento de uma criança. É melhor estarmos no funeral do que onde há uma festa, um banquete. Por que Salomão fala isso, meus irmãos? Porque lá se vê o fim de todos os homens. Porque lá o nosso coração está sensível para a reflexão. Quando você vai a um funeral, especialmente de alguém querido, de alguém que você ama, de um amigo querido, de um parente, de um familiar, eu duvido que você vai voltar para casa a 140 km por hora. 160 km por hora. Nós voltamos mais reflexivos com a vida que levamos. Chegamos em casa, não brigamos, não gritamos, não batemos, não chutamos as coisas, porque o nosso coração está sensível. Foi isso que Salomão falou: é melhor irmos à casa onde há luto, porque ali se vê o fim de todos os homens. E ele continua dizendo no verso 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Há muitas pessoas que pegam esse verso da Bíblia, inclusive eu mesmo, várias vezes já falei dele, e a gente diz, melhor é o fim do que o começo, porque o melhor de Deus está por vir. Porque grandes coisas estão por vir, porque melhor é o fim do que o começo, mas não é isso que o contexto quer dizer. Salomão aqui está falando que é mais importante a forma como nós vamos nos encontrar com Deus no final da nossa vida, do que a forma como nós começamos. Porque há pessoas que começam a sua caminhada com Deus muito bem, são como Coca-Cola. Antes da gente abrir a garrafa da Coca-Cola, a latinha, cheio de gás. Mas você deixa aberto, daqui a pouco o gás vai todo embora. Então, há muitas pessoas que começam a sua caminhada com Deus, alegres, felizes naquele primeiro amor. Depois, com o passar do tempo, vem as lutas, a caminhada, ela é sofrida, há muita renúncia, temos que carregar nossa cruz, renunciarmos para vivermos uma vida que agrada a Deus e não é fácil. Aí a gente vai esmorecendo, né? Aí a gente vai parando. Feliz em ver o seu Neca, bom dia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E aí a gente vai parando a nossa caminhada. E muitas vezes a gente começa bem, mas a gente termina mal. Então, Salomão está dizendo, o fim é mais importante do que o começo. Por exemplo, eu achava que o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais importante da história. Uau! Nasceu Jesus e foi gerado no ventre de uma mulher virgem. Nasceu o Salvador para nos salvar dos nossos pecados. Mas o nascimento de Jesus não foi o maior acontecimento da história. O maior acontecimento da história foi a crucificação de Cristo. O dia em que Jesus chegou como um sacrifício perfeito, como um sacrifício imaculado, perfeito de Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E lá na cruz do Calvário, ele morreu glorificando a Deus e dizendo, está consumado. Jesus podia ter nascido daquela forma virginal, daquela forma miraculosa, mas se ele tivesse pecado no percurso, se ele tivesse negado a sua missão, se ele tivesse desistido, não adiantaria para nós ele ter nascido muito bem e ter morrido mal. Mas ele morreu em vitória, declarando está consumado. E Jesus lá no João 17:4, ele diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando ou terminando a obra que me deste a realizar. Eu terminei a obra bem. Para muitos, né, Jesus na cruz era uma imagem de derrota, porque a morte de cruz era a pior morte, a pior pena de morte que existia, desde o Antigo Testamento.
Porque a própria palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É por isso que muitas religiões não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus era o próprio Deus encarnado. Porque como é que Deus, sendo quem é, pode permitir que o seu Filho morra de uma forma tão vergonhosa numa cruz, sendo maldito? Mas a palavra diz em Isaías 53, que ele nunca pecou, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nossos pecados, nossas enfermidades estavam todos sobre Jesus na cruz do Calvário. E sabe o que aconteceu quando Jesus morre? O apóstolo Pedro, ele diz que Jesus vai ao Hades, ele vai ao inferno, e ele liberta as vidas que estavam lá desde a época de Adão e Eva, e ele toma as chaves da morte do inferno e declara a morte vencida para sempre. Então, o fim da vida terrena de Jesus foi muito mais importante do que o seu começo, porque ele conseguiu ir até o fim. Agora vamos pensar em nós, vamos pensar na nossa vida. Nós temos falado muito antes do culto, no estudo bíblico, dos sinais dos tempos. Alguns irmãos aqui receberam os estudos, mas se você não veio nos estudos, não sei se você vai perceber, porque são esboços do que eu tenho ensinado aqui. Isso tem sensibilizado o nosso coração para pensarmos no arrebatamento da igreja. Jesus está às portas. Nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar ou nos levar logo à noite. Estamos preparados. Sabe por quê, meus irmãos? A morte não avisa quando vai chegar. Hoje eu e o pastor Eduardo nos atrasamos um pouco. Tinha um acidente terrível ali ao pé da ponte. E nós pensamos até que a pessoa tinha morrido. Mas eu vi colocando aquele saco sobre a pessoa e eu vi a cabeça ainda do lado de fora. Não sei se estavam fechar tudo. E nós oramos, Senhor, tem misericórdia dessa vida, que ela, seja liberta e não morra. Que o Senhor possa salvá-la da morte. A gente nunca sabe o dia final, a hora final, em que nós vamos dar os últimos suspiros. Esse casal aqui, eles tinham um funcionário que, semana passada, sofreu um acidente com outro rapaz do lado. E os dois morreram. E eles sofreram e estão sofrendo. O funeral foi esses dias. E isso tudo sensibiliza o nosso coração para pensarmos nos últimos momentos da nossa vida. Por isso Salomão fala, os sábios não desprezam o funeral, os sábios não desprezam os ensinamentos de uma casa onde há luto, porque ali a gente vai refletir sobre a nossa vida. Seria tão bom se com você e comigo acontecesse o mesmo que aconteceu com o rei Ezequias. O rei Ezequias, Deus avisou para ele o dia que ele ia morrer. Ezequias foi rei de Judá 700 anos antes de Jesus. E ele viveu na época do profeta Isaías. Aí o Senhor mandou lá o profeta Isaías. Olha o que fala aqui, Isaías 38, verso 1. Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina que com você aconteça isso. Vem um profeta lá na sua casa e fala assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer essa semana aí, você não vai viver, Deus vai levar você. Às vezes é melhor nem saber, né? Mas se fosse comigo, que Deus mandasse lá um profeta e me avisasse, eu ia colocar muita coisa em ordem. Eu acho que eu ia querer comer tudo que eu não tinha tido oportunidade de comer a vida toda. Gastar minhas economias todas comendo num bom restaurante. Sei lá, talvez aquela semana ia ficar relaxada em casa, pedir o marido para gastar minhas economias todas com a empregada. Talvez ia fazer uma viagem de sonho, tem uma semana ou duas. Eu vou fazer uma viagem de sonho. Eu acho que eu, como sou, eu mandaria uma lista aqui para a igreja. Eu vou embora. Mas isso aqui é tudo para vocês fazerem. Então, vocês dão continuidade a isso. Ou faria um testamento, com as poucas coisas que eu tenho, meu iPad, a minha Bíblia. Tomaria muitos cafezinhos aí com pessoas que amo, em boas conversas.
Telefonaria para familiares que talvez já não vejo há tanto tempo e não falo com eles há tanto tempo, para colocar a conversa em ordem. Talvez pedir perdão para alguém que eu tenha magoado e ferido e o orgulho não me tenha deixado resolver a situação. Se fosse com você, o que você faria? Talvez você tenha na sua vida algum relacionamento quebrado com alguém. E Deus fale você, põe a sua casa em ordem, meu filho, minha filha, porque você vai partir para a eternidade. E você ia correr atrás dos relacionamentos quebrados, pedir perdão, corrigir a situação. Porque se a gente não perdoa, a gente não vai para o céu. A palavra do Senhor deixa claro. Nós íamos colocar nossa vida em ordem, pagarmos os impostos atrasados. Não é? Íamos ficar certinhos com nossos familiares, com a nossa vida como cidadãos. Tem uma música de um cantor secular, e essa música é até interessante. Ela fala assim: o que você faria se restasse só um dia? Alguém conhece essa música? Acho que não, né? É antiga. O que você faria se só restasse um dia? E é exatamente aqui que nós temos que parar para nós refletirmos no nosso dia de hoje. Por quê? Porque como nós não somos como o rei Ezequias, nós não sabemos o dia. A morte não vem anunciada no jornal, ela não marca uma agenda, ela não dá aviso. E nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Aí você diz assim, a gente ouve, a gente fala, não é? Quando eu morrer, não vou levar nada dessa vida. Vou gastar tudo que tenho, vou aproveitar minha vida, eu não vou levar nada. Não vou levar roupa, não vou levar casa, não vou levar sapato, não vou levar nada. Ouro, joia, não vou levar nada. Nós não vamos levar coisas, mas nós vamos levar valores. É aí que está a questão que Salomão está a falar. Nós temos que refletir na nossa vida hoje, porque o dia de hoje é uma preparação para a eternidade. Eu nunca me esqueço uma frase no filme Gladiador que ficou célebre: o que fazemos aqui ecoa na eternidade. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Meus avós sempre falavam: hoje a gente prepara a nossa cama para nós nos deitarmos amanhã. E isso também tem a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa eternidade. Não podemos achar que vamos conseguir viver sem Jesus e da mesma forma que vivemos sem Jesus e andamos pelos nossos próprios caminhos, nós vamos conseguir morrer com Ele. Não vamos. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos levar, sim, duas coisas muito importantes. A primeira coisa que nós vamos levar para a eternidade conosco são as obras que nós praticamos em vida. E quem fala isso é Jesus. Em Mateus 16, 27, ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vamos levar todas as obras que praticamos, sejam elas boas, sejam elas más. Por isso que Jesus, no capítulo 15 de João, tanto fala sobre obras, tanto fala sobre frutos. É impossível dizer: eu sou crente, mas eu não tenho atos de misericórdia, eu não tenho atos de arrependimento, eu não tenho atos de frutificação para Deus. Em João capítulo 15, Jesus fala assim: se você me ama, você vai frutificar. E se você me ama, você vai frutificar com frutos que vão permanecer para a eternidade. Como pode nós falarmos que amamos a Deus, mas nos recusarmos a darmos frutos para Ele? Você se lembra da figueira que Jesus amaldiçoou? Jesus passou pela figueira. E falando da figueira, lembro sempre de Israel. E falar de Israel, lembro sempre da viagem que está a chegar em março. Estou muito contente, irmãos, porque nós vamos ter a maioria aqui da nossa igreja nessa viagem. A maioria do grupo que vai. Um sonho, né? Vamos ter lá uma conferência de adoração em Jerusalém. Em nome de Jesus, pela fé, nós estamos a declarar isso. Esse já é o 5º ano que nós vamos, né, com o Grupo Israel. Pastor Eduardo, a agência, juntamente com o Ministério do Turismo de Israel, pediu para ele e o pastor Rodrigues liderarem 2 grupos de pastores. Um vai sair de Portugal dia 30 de novembro
E é uma bênção, porque eles não vão pagar, não é? O grupo de pastores está sendo custeado pelo Ministério do Turismo de Israel para promover Israel entre pastores de Portugal. Eu acho isso maravilhoso, como que Deus está levantando a igreja a olhar para a nação de Israel, que é o cumprimento das profecias para a volta de Jesus. Então, ele está indo dia 30 de novembro com 20 pastores. Nós vamos. E em janeiro ele vai levar um outro grupo para Israel também nessas mesmas condições. E em março nós vamos como igreja, viu? Já temos irmãos de outras igrejas que estão interessados. Dia 27 nós vamos ter uma reunião. Se você quer ir a Israel conosco, por favor, me procure que eu vou adicionar você na página da viagem para você conhecer os maiores detalhes e o nosso percurso lá. Mas vai ser de 7 a 14 de março de 2016. Então, Jesus ele fala sobre aquela figueira, ele passa, não era tempo de frutos, mas ele desejou comer um figo e ela não deu figo para ele, ela se recusou a dar o figo para o seu Criador. E Jesus então amaldiçoou aquela figueira e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E quando os discípulos passam no dia seguinte, aquela figueira estava seca, porque ela foi amaldiçoada. Isso vai acontecendo com a nossa vida, quando nós não frutificamos para Deus, quando nós não temos obras que glorificam a Deus. A nossa vida vai sendo o quê? Uma vida estéril, uma vida seca, uma vida sem propósito. Em Mateus 5,16, Jesus diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se as nossas obras, se as coisas que nós realizamos na nossa vida, sejam aqui na igreja, sejam fora da igreja, sejam na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, se essas obras não glorificam a Deus, para Deus elas não valem nada. Obrigada. Nós chegamos de Madrid, foi tão bom, foi tão tremendo. Mas se nós fôssemos a Madrid para mostrar que sabíamos fazer alguma coisa, tudo que fizemos ficaria no chão, porque Deus não seria glorificado através da nossa vida. As nossas obras, elas têm que glorificar a Deus. A igreja em Madrid não tinha condição financeira de custear a nossa viagem até lá. Mas o pastor quis encorajamento para a sua igreja. E no dia da cidade de Madrid, venham para nós fazermos caminhada de oração. Nós do Ministério de Louvor, os pastores, nós pagamos. Cada mês a gente dava 10 euros para juntar o mialeiro, para a gente poder ir. Não saiu um cêntimo do caixa da nossa igreja. Por quê? Porque nós estamos semeando numa terra fértil. Nós acreditamos no avivamento na Península Ibérica. Nós acreditamos que somos embaixadores do reino dos céus. E ninguém precisa nos pagar para nós irmos. Nós vamos porque Deus está conosco. Nossas obras têm que glorificar o nome do Senhor. E sabe, quando a gente sai de lá, as pessoas não falam, vocês cantaram bem, vocês tocaram bem, vocês pregaram bem. Não, a glória de Deus desceu, porque enquanto vocês adoravam, os céus foram abertos. Saímos a ministrar nas ruas, as pessoas, os turistas com os telemóveis a filmar. Irmãos, onde a nossa voz não vai chegar, onde as nossas obras de justiça não vão chegar. Muitos ouvirão naquele dia, eu não vos conheço, porque vocês fizeram obras no meu nome, vocês falavam que viviam para mim, vocês falavam que pregavam para mim, vocês falavam que vocês curavam os enfermos para mim, mas eu nunca conheci vocês, porque vocês nunca fizeram para mim. Vocês fizeram no meu nome, mas vocês não fizeram para mim. Existe uma diferença entre fazermos coisas bonitas e falarmos, estou fazendo para Deus. Estou ajudando a minha mãe a comprar seus medicamentos, porque Deus manda, mas não faz com coração, não faz com vida, não coloca o seu coração, o seu amor naquilo ali. Eu vou dar uma esmola para uma pessoa que está precisando. Toma. Mas está com raiva.
E Jesus diz que Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Trazer meu dízimo aqui é uma alegria. Irmão, você não sabe como eu fico alegre o dia que eu tenho o meu dinheiro para trazer aqui, para consagrar ao Senhor. E quanto mais eu semeio, mais o Senhor me dá. Eu estava contando para eles, nem contar as bênçãos, né, Hugo? Que o sonho do meu marido era, quando ele fizesse 50 anos, ir num cruzeiro, né, Edu? Fazer um cruzeiro, a gente nunca fez. Eu tenho vontade. Assim, mas Deus faz além do que a gente pede ou pensa, né? E nós não fomos, não, no cruzeiro, não, nem vamos esse ano, porque não temos recurso. E também os recursos são para outras prioridades que temos, né? E aí nós recebemos um e-mail, a semana passada, da nossa missão nos Estados Unidos, dizendo, olha, alguém quer pagar um retiro para os missionários em maio do ano que vem. E vocês foram convidados. Vai o bispo e a esposa, vão os líderes da América, são 3 casais, né? 2 casais da América e um casal da Inglaterra, com os missionários da Europa. São 13 quartos, 13 cabines. Aí você vê, 13 vezes 2, 26, né, pessoas. Aí, vocês querem ir? Se vocês querem, vocês têm que dar o nome. Aí eu falei com o Eduardo assim, gente, não vai não, Du. Porque, imagina, eles estão falando aqui que a pessoa deu, mas a gente ainda tem que pagar 1.500 euros para a gente poder ir nessa viagem. E tem que pagar ainda, né, os lugares que para, porque o cruzeiro vai de Viena, não. Veneza, Croácia, Turquia, Éfeso. O nosso sonho é ir a Éfeso. A igreja do primeiro amor. Quando o Senhor fala em Apocalipse, eu queria ir lá, que bênção. Mas a gente não vai. Aí a gente não falou nada que não ia, não, mas é o que a gente determinou no coração que a gente não ia. Aí veio o e-mail há 3 dias. Olha, uma pessoa disse que o dinheiro que ela está mandando para a missão é para o retiro dos missionários, não pode ser usado em nada mais, e eles aumentaram o nível da oferta e agora está tudo pago. Todos os missionários não vão precisar pagar nada, tudo de graça, tudo a bola. Aí eu falei, meu Deus, Deus faz além do que a gente pede ou pensa, não é? Então, meus irmãos, Deus é assim. Outro dia aqui na célula de mulheres eu disse que nossas necessidades são supridas pelo Senhor. Paulo fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo. Então, necessidades, diga comigo, são supridas. Mas e os sonhos que não são necessidade? Eu tenho necessidade de ir em cruzeiro? Eu não. Eu tenho necessidade de comer, de vestir, de morar. Mas aí o Salmo 37, eu acho que é o verso 5, fala assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, necessidades são supridas e desejos são concedidos. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Mas nossas obras têm que glorificar a Deus. E Jesus fala isso em Mateus 7, 23. Aliás, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E Jesus fala que as nossas obras serão provadas pelo, diga comigo, fogo. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Tudo que você e eu fazemos vai ser provado pelo fogo no dia do Senhor, no dia em que nos encontrarmos com Deus. Então, por isso que Salomão está nos despertando. Melhor é pensarmos no fim do que no começo. E a segunda coisa que nós vamos levar conosco para a eternidade é aquilo que somos. Nós vamos deixar para trás tudo aquilo que nós possuímos, adquirimos,
E nós vamos levar tudo aquilo que nós somos. Para Deus, o que é importante é quem nós somos. Não aquilo que fazemos, não aquilo que nós temos. Por isso que nós temos que procurar viver a nossa vida nos parecendo mais com Jesus, como nosso modelo. Jesus, ele é o varão perfeito. Diga comigo, varão perfeito. Nosso modelo. E Paulo fala em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é nosso alvo. Essa é minha oração todos os dias. Aqui na hora do louvor eu estava orando, Deus, eu quero me parecer mais com Jesus. Jesus é o meu modelo. Jesus é o meu padrão. Mas não basta Jesus ser meu modelo para transformar a minha vida. Eu estava a pregar em Madrid, eu estava a falar sobre isso. Aprender sobre a vida moral de Jesus não transforma a minha vida. Há muita gente que admira Jesus por ser uma personalidade histórica. Um homem que falou coisas bonitas e fez boas obras, mas não são transformadas. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus, eles não transformaram nem os discípulos. Conhecimento moral não transforma a vida de ninguém. Jesus pregou várias vezes sobre o amor. E ele disse, amai-vos uns aos outros. Se alguém bater na sua face, dê ao outro lado. Fale bem de quem fala mal de você. Ore pelos que perseguem você. Mas João, que foi conhecido como discípulo do amor, estava longe de amar. Porque ele fala, Jesus, essa cidade de Samaria não quis te receber, não quis receber a tua palavra, manda descer fogo do céu e extermina com esse povo. Então o ensinamento moral de Jesus não transformou a vida de João, não transformou a vida dos discípulos. Jesus pregava sobre humildade, disse que a gente tem que ser humilde como as crianças, que nós temos que ser mansos e humildes como ele. E Pedro era o discípulo mais arrogante de Jesus. Mas o que mudou na vida dos discípulos? Que depois que Jesus foi para o céu, eles se transformaram em outras pessoas. João escreve 3 cartas sobre o amor. Filhinhos, não amemos só de palavra, mas por obra e em verdade. Amemos-nos uns aos outros, porque quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Se andarmos como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que mudou na vida daquele que era filho do trovão e queria mandar fogo vir do céu para exterminar uma cidade? O que aconteceu na vida do Pedro, rude, arrogante, que agora escreve cartas dizendo, nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E nos humilharmos diante de uns dos outros. O que aconteceu é que o ensinamento moral não transformou suas vidas. O que transformou as suas vidas foi o que Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele descer, vocês vão ser transformados em outras pessoas. O segredo é a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Só conhecer os ensinos morais não vão fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa de boas obras. Mas receber o Espírito Santo dentro de você e o poder do Espírito Santo, e isso vai transformar a sua vida numa pessoa que está caminhando para se parecer com Jesus, o varão perfeito. Só assim. E sabe, a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado lá no dia de Pentecostes, dia 24 de maio, é o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e nós vamos ter aqui uma grande festa do Pentecostes. Já vai convidando seus amigos, se preparando para essa manhã. Nós vamos para o Brasil terça-feira, e dia 23 nós estamos aqui de volta, porque nós queremos participar dessa celebração. E Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto. Mas agora não é mais assim. Agora a gente não tem que esperar. Agora Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito agora.
Não tem que esperar um dia que o Espírito Santo vai se manifestar. Nós aqui temos que buscar e ativar isso na nossa vida. Com fome, com sede, pela presença dEle em nós. E Ele vai gerar em nós o que, meus irmãos? Diga comigo quebrantamento. Diga comigo quebrantamento. Diga comigo arrependimento. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Sabe aquelas filosofias do Facebook? Gostei de uma. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda de vida. Tem gente que está no mesmo pecado 1000 vezes chora, mas não muda. A Bíblia diz: aquele que confessa as suas culpas e as deixa, alcançará misericórdia. Arrependimento. Então, Salomão fala que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Que é melhor irmos a uma casa onde há luto do que onde há o nascimento de alguém. Ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. O que a gente deve fazer para ir para o inferno? Nada. Jesus falou que a gente não tem que fazer nada. Tem que continuar igual a gente está. Gostando das coisas do mundo, vivendo para nós mesmos, não pensando na eternidade, não preparando a nossa vida para a eternidade, para o momento que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas para irmos para o céu, vivermos eternamente com o Senhor, nós precisamos de reconhecê-lo como o único Senhor da nossa vida, nosso suficiente Salvador. Diga comigo: eu preciso de um Salvador. Nós precisamos do Salvador. Para irmos para o céu, nós precisamos de nascer de novo. Recebemos a vida de Deus dentro de nós. Porque Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Há pessoas que estão do lado de fora do reino, quase entrando, mas se recusam a nascer de novo, se recusam a deixar a velha natureza.